Olá pessoal, cumprimento todos com a paz do Senhor. Vamos começar agora o subsídio do nosso terceiro encontro, a nossa segunda lição. Antes de entrarmos, eu quero fazer a lembrança de que no final da aula anterior nós faltamos destacar a importância do discipulador dar o testemunho dele como uma testemunha de Jesus. Uma testemunha que tem experimentado uma vida íntima com Jesus, que o Espírito Santo tem transformado ele de dentro para fora. Aqui na apostila tem aqui esse lembrete: apresente-se como testemunha de Jesus. Você também deve se apresentar como uma testemunha que crê na ressurreição e que ele está vivo. Testemunha que Jesus transformou a sua vida e tem derramado amor no seu coração por sua obra e pela vida do seu aluno. E por isso você está ministrando esse curso. Demonstre a ele a sua fé, demonstre a ele as suas motivações. Discipulado é uma transfusão de vida. E demonstre a sua fé, demonstre as suas motivações e suas convicções. E isso impactará profundamente os seus ouvintes. Tá certo? Então, só fechando o que faltou na aula anterior. Vamos começar agora a lição número 2. O pecado e a nossa separação. Nós temos como trabalhar fortemente os pilares da comunhão com o Espírito Santo, a devocional diária e a morte do eu. O hino da lição é Renova-me, que deve ser cantado no final da lição. Os hinos complementares, um vaso novo e um coração fiel a ti, é recomendado para que os alunos utilizem nos devocionais diários na semana seguinte. O filme Quarto de Guerra foi escolhido porque é um filme que destaca muito bem a importância do devocional diário como um momento de intercessão, como um momento de oração e intimidade com Deus. E o apêndice A Justiça e a Santidade de Deus vai ser apresentado ao final desse vídeo e destacado quando será necessário apenas um breve comentário sobre ele, ou marcar um novo encontro para ver minuciosamente cada uma das passagens. Conforme o caso, nós vamos estar orientando a utilização do apêndice. E o propósito dessa lição, como nós temos dito, toda aula que um professor vai dar, todo encontro que o discipulador vai atuar como facilitador daquele conteúdo, ele tem que ter um objetivo muito claro a perseguir. E nesse caso, gerar convicção de pecados e a expectativa do julgamento de Deus sobre o homem pecador. Para começar essa aula, nós vamos destacar uma frase de D.L. Moody. Moody fala o seguinte: é um pecado terrível mostrar certas passagens que tratam de outros assuntos a um homem que ainda não está plenamente convencido de seu pecado. Ele precisa da lei, não lhe ofereça a consolação do Evangelho, até que veja e saiba que é culpado diante de Deus. Então, esse conceito de Moody, ele é um pouco desafiador e intrigante aos nossos métodos tradicionais de evangelização. É comum nós apenas iniciarmos falando da situação do pecado e logo partirmos para boas novas da salvação. Mas nem sempre o convencimento de pecado gera a sensibilização. A pessoa está plenamente convencido do seu pecado, do julgamento de Deus, do peso da lei de Deus. E nós, nessa lição, temos um método, estamos seguindo um método de evangelização. Esse método, ele é apresentado aqui, treinamento de evangelismo, caravana do arrependimento. Nós temos aqui o link do YouTube na apostila do professor. E nós temos uma playlist, tudo isso você pode encontrar no meu canal do YouTube. E nós temos uma playlist, exemplos reais de evangelização. Então esse método, ele visa confrontar o pecador com o peso da lei de Deus sobre os seus pecados, antes de apresentar as boas novas da salvação. É fazer o pecador ser sensibilizado pela sua situação diante de Deus e pela condenação, pela expectativa do julgamento de Deus e de sua condenação. Isso vai fazer com que a pessoa coloque as boas novas da salvação em alta importância. Então, esse método é fantástico, é um método bíblico. Nós estamos aqui com a apostila do professor totalmente desenvolvida
para demonstrar como que esse método se encaixa perfeitamente com as passagens bíblicas. João Batista pregava sobre arrependimento, Jesus pregava: arrependei-vos porque o reino dos céus é vindo. João Batista também pregava a mesma coisa, a igreja pregava: arrependei-vos e credes no Evangelho, Atos 3,19. Então são várias as passagens que confirmam que o arrependimento vem da convicção de pecado. Convicção de pecado vem da aplicação da lei, onde abundou a lei, onde a lei é aplicada, abunda a ofensa, e onde a ofensa é abundada, superabunda a graça de Deus. Então, esse método, o subsídio do professor, você vai ler depois com calma, você vai ver como que ele está totalmente encaixado, é um método bíblico de evangelização. Então eu peço para que vocês assistam esse vídeo, Caravana do Arrependimento, tá? Essa aula que eu estou dando agora, ela só será completa se você tiver assistido esse vídeo. É um vídeo de aproximadamente 1 hora. Depois assiste alguns exemplos práticos de evangelização, nesse método de evangelização, de confrontação do pecado com a lei de Deus, para depois você entender e poder aplicar a lição do aluno. Vamos agora para a lição do aluno. Você poder aplicar a lição do aluno com muito mais persuasão nas suas palavras, né? A gente vai ver que esse método não é você apontar o dedo no rosto da pessoa e dizer que ela vai para o inferno, como alguns crentes fazem. Quando assim faz, põe uma grande barreira de separação e estraga toda a apresentação do Evangelho. Existe uma técnica de apresentar ideia após ideia, em que a pessoa vai subindo degrau após degrau e vai se convencendo, vai confessando, vai caindo a ficha acerca da sua situação conforme a descrição da palavra de Deus. Tá? Vamos começar a lição do aluno. Está aqui a lição do aluno. Nós temos, ainda na lição do professor, uma orientação de, antes de começar a lição do aluno, orientar acerca da passagem do publicano e do fariseu. Então a lição do aluno está aqui, o pecado e a nossa separação. E para começar a ministrar essa lição, você vai contar a história do publicano e do fariseu, para já colocar um princípio para o seu aluno. Princípio esse que você vai resgatar na conclusão, ao cantar o hino de renovação, de quebrantamento diante de Deus. Essa história é criada por Jesus para demonstrar duas situações opostas e, diante dessa história, perguntar qual dos dois teria sido aceito e justificado diante de Deus. Um era um publicano, cobrador de impostos, que trabalhava a serviço do Império Romano para extrair os impostos do povo judeu. Era extremamente malquisto, extremamente marginalizados pelo povo judeu, porque além de você servir uma nação estrangeira contra o seu próprio povo, eles tinham a fama de cobrar muito mais do que era devido para ficar com os excessos de arrecadação e enriquecer em custa do sofrimento do povo. E é como se fosse hoje um político que foi flagrado na Lava Jato e, ao pegar um avião num local público, no aeroporto ou passear no shopping center, começa a ser hostilizado pela população. Então o publicano tinha essa fama na época do tempo bíblico. E chegou diante do templo o publicano e o fariseu. O fariseu era um homem religioso, aparentemente cumpridor das leis de Deus, e o fariseu se batia no peito, olhava para cima em direção a Deus e dizia: graças eu te dou, Senhor, porque eu não sou que nem esse miserável pecador que está do meu lado, esse publicano vagabundo que está do meu lado aqui. Eu sou dizimista, eu sou cumpridor da tua palavra, eu faço isso, faço aquilo. Começou a se gabar e se enriquecer no seu espírito diante de Deus. E já o publicano, ele falava: tem misericórdia de mim, Senhor. Nem coragem de olhar para o céu ele tinha. Ele se quebrantou diante de Deus e disse: tem misericórdia de mim, porque eu sou miserável, eu sou um pecador. E aí Jesus constrói essas duas figuras e pergunta: quem vocês acham que saiu justificada diante da presença de Deus?
Talvez o aluno não saiba o que significa a expressão justificação, e cabe você trazer sinônimos, né? É ser acolhido diante de Deus, é ser aceito, é ser perdoado diante de Deus. Quem você acha? Então, provavelmente seu aluno vai dar a resposta correta, você assevera com a citação de Salmo 51, versículo 17, que coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus, né? E esse é o foco da evangelização. Em Mateus 6:3, Mateus capítulo 5, versículo 3, está escrito que bem-aventurados pobres do espírito, porque deles é o reino dos céus. Então o reino dos céus pertence aos pobres de espírito. E esse é o foco dessa lição. Se alguém está enriquecido como aquele fariseu, se alguém está convencido de que suas boas obras, suas justiças irão lhe valer para a salvação, ele precisa ser sensibilizado pelos seus pecados para que ele possa reagir com urgência à mensagem das boas novas da salvação. Então, começando a lição do aluno, está aqui a Bíblia. A Bíblia descreve que toda tarde Deus passeava no jardim para conversar com o homem. Gênesis 3:8. Nós vimos na lição anterior que Deus criou todas as coisas pela palavra do seu poder. E Deus, ao formar o homem, colocou um propósito de existência na vida do homem, que era a adoração. O homem foi criado para viver em comunhão, viver unido, em intimidade com Deus. E Deus tinha essa intimidade com o homem. A Bíblia descreve que toda tarde ele descia ao jardim e desfrutava de uma intimidade e de uma comunhão com o homem. E algo aconteceu. O pecado, o homem contemplou, desejou e decidiu renunciar uma ordem expressa de Deus para experimentar o pecado. E com o pecado veio a separação. Está escrito em Romanos 3:23 que todos pecaram e todos estão destituídos, afastados da presença de Deus. E a partir do afastamento da presença de Deus, eles foram expulsos do paraíso, do jardim do Éden, e foram impedidos de desfrutar de uma comunhão com Deus. E a partir daí veio o primeiro homicídio, a malignidade do ser humano começou a aflorar e o pecado começou a tomar proporções cada vez maiores. A Bíblia apresenta uma definição de pecado. Todo aquele que pratica pecado também transgride a lei, porque pecado é a transgressão da lei. Então, definição de pecado é uma desobediência à lei do Senhor. Então, quando a lei do Senhor fala, não faça isso, e você vai e faz, você transgride a lei e você passa a ser réu da condenação. A Bíblia diz que quem transgride um dos mandamentos passa a ser réu de toda a lei. Assim como nós temos no direito penal, a lei e a pena para quem transgredir a lei, diante da palavra de Deus, nós temos leis espirituais que regem nossas vidas, e a transgressão dessas leis nos trará consequências apontadas pela própria palavra de Deus. Eu quero chamar a atenção para a imagem. Toda a apresentação da lição você sempre deve focar na imagem, Por exemplo, essa imagem com a pessoa com a mão assim, com aparente constrangimento. É a perfeita sensação do homem quando peca diante de Deus. Você pode falar, quando nós fazemos o nosso devocional diário, é nítido e perceptível a falta de condição de encararmos a Deus diante de um pecado recém-cometido, a menos que nós venhamos nos arrepender e pedir perdão através de Jesus. Nós ficamos totalmente sem condição de encarar a presença de Deus. Assim foi a sensação do homem no jardim do Éden, quando foi expulso da presença de Deus, quando sofreu as consequências do seu pecado. Outra imagem da lição, e que é muito boa para a sensibilização, é essa imagem da calculadora, com a mostra aí a pessoa
fazendo uma contabilização de dívidas, né? E eu costumo falar que é muito ruim a gente dever cheque especial, dever cartão de crédito, são juros em cima de juros. E eu faço a pessoa imaginar a quantidade de pecado, a quantidade de dívida, porque a Bíblia diz lá em Mateus 6,12, na oração do Pai Nosso, perdoai as nossas dívidas como sinônimo de pecado, assim como nós temos perdoado aquele que nos tem ofendido. Então, imagina a quantidade de dívida, a quantidade de pecado que a gente vai estar carregando diante do julgamento de Deus. Eu faço um exemplo simples que dá para a pessoa ter uma visualização, porque nós vamos ver no decorrer da lição, as nossas boas obras não apagam os nossos pecados. E se nada que a gente venha fazer de bem pode apagar ou sanar o nosso pecado, é sinal que todos os nossos pecados serão levados conosco. Se não fosse o sacrifício de Jesus, se não fosse o que Jesus fez, todos os nossos pecados seriam levados conosco diante do julgamento. E imagina uma pessoa, por mais santa que fosse, cometesse apenas um pecado durante o dia. Eu faço uma contabilização simples para a pessoa imaginar a quantidade de pecado que ela iria responder diante de Deus. E numa semana, vamos dizer que 2 dias na semana ela passasse dormindo completamente e não cometesse qualquer pecado, e só cometesse durante a semana apenas 5 pecados para facilitar a conta. No final do mês seriam 20 pecados, no final do ano, vamos dizer que ele passasse 2 meses internado, em coma, ou então num retiro, num jejum, que não cometesse pecado algum. Você multiplica 20 vezes 10, 10 meses apenas, facilitar a conta, você tem 200 no ano. E 200 pecados, você considera que você vai viver aí 60 anos, quantos pecados aí você já tem? Quase 12 mil pecados nas costas para apresentar-se diante do julgamento de Deus, né? E é uma situação gravíssima e que muitas vezes a gente não para pensar. E a Bíblia diz, aqui nessa outra imagem que passa os símbolos da justiça, que um dia nós deveremos dar conta de si mesmo a Deus. Está escrito em Romanos 14:12, e em Hebreus 9:27, aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Aí vem a pergunta. A Bíblia diz, agora eu vou simular como se estivesse falando com a própria pessoa, o próprio aluno. A Bíblia diz que haveremos de prestar conta a Deus, e após a nossa morte vai seguir o juízo, se iremos para o céu ou para o inferno. E a pergunta é, você está preparado? Qual seria o seu destino? Eu não quero desejar isso para você, mas é extremamente possível para mim, para você, qualquer um de nós, ter uma morte súbita ou algum acidente que ainda hoje prestemos contas diante de Deus, do julgamento de Deus, e qual seria o destino para nossas almas? Qual seria o nosso destino, céu ou inferno? Deixar o seu aluno expressar-se, né? Ele pode dizer, não, eu acho que eu vou para o céu, ou então, não, eu acho que eu vou para o inferno. Então, você pergunta, por que você acha isso? Deixa ele falar. Quando ele falar, ele vai expor o seu coração. E como médico, escuta seu paciente para poder prescrever a medicação, você, discipulador, precisa escutar o seu aluno para você poder administrar os versículos corretos da palavra de Deus, conforme a orientação do Espírito Santo. Então você pode melhorar a sua pergunta. Eu vou simular mais uma vez. Qual será o seu destino, céu ou inferno? Deixa eu melhorar a minha pergunta. Vamos fazer um teste de bondade, saber se nós somos bons diante de Deus. Eu quero já adiantar aqui que diante dos homens nós podemos identificar pessoas boas e pessoas más. Pessoas boas que cumprem seus deveres, que respeitam o próximo, que é um bom filho, um bom esposo e que não transgride a lei. As pessoas más são marginais, são pessoas que não respeitam o próximo, passam por cima do próximo, né? Por exemplo, diante de nós consideramos vocês pessoas super gente fina. Vocês receberam a palavra de Deus na casa de vocês,
todo o tempo muito educados, muito cordiais, e queremos até elogiá-los e parabenizá-los pela postura. Mas a pergunta é, diante de Deus, nós somos bons? Podemos ser identificados como bons ou maus? Para clarear isso, basta confrontar nossas vidas com a lei do Senhor. A lei do Senhor é o que define os mandamentos, o que a gente deve obedecer, e o pecado é a transgressão desse mandamento. Vamos pensar em algum desses mandamentos. Por exemplo, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Tomar o nome de Deus em vão, a Bíblia diz que chega a ser uma blasfêmia contra o próprio Deus. Exemplos de quando a gente toma o nome de Deus em vão. Às vezes a gente, para justificar uma mentira, a gente diz que é por Deus que aquilo é verdade, né? Às vezes a gente, por não ter credibilidade no nosso sim ou no nosso não, a gente jura em nome de Deus. Eu juro por Deus que isso aconteceu. Então, tudo isso é tomar o nome de Deus em vão. Quando a gente não toma o nome de Deus para invocar o seu nome, para adorá-lo e glorificá-lo, ou para oferecer uma petição, uma ação de graças, a gente, para expressar uma lamentação, ai meu Deus, às vezes, pasmem, pessoas que vão cometer alguma mentira, como eu falei, mentira ou algum crime, usam o nome de Deus para torcer para que as coisas dêem certo. Então, um bandido que está se programando para cometer um crime, e ele fala, se Deus quiser, a polícia não vai chegar e a gente vai sair sem nenhum empecilho. É um marido que está programando um adultério e fala para um amigo, se Deus quiser, minha esposa nunca vai descobrir, Deus é mais, Deus é pai, Deus quiser. Então coloca o nome de Deus em seus pecados, em seus planos maus. A Bíblia diz que isso é uma blasfêmia e é um dos mandamentos do Senhor. Aí vem a pergunta, em algum momento você já usou o nome de Deus em vão? A pessoa normalmente vai dizer sim. Você mesmo nunca aponta o dedo para ela. Você sempre pergunta, deixa ela confessar e você aponta o dedo para você. Você pode reconhecer, eu, em alguns momentos da minha vida, já blasfemei o nome do Senhor. Aí vem a pergunta, se eu fosse comparecer diante de Deus, como que eu iria ser qualificado diante desse mandamento? Como uma pessoa que nunca blasfemou ou como uma pessoa que já blasfemou? Aí deixa ela confessar, já blasfemou. E quem já blasfemou, a palavra de Deus qualifica como uma pessoa, se ela não souber, você ajuda. Então você vai ser identificado como um blasfemador diante da presença de Deus. Olha que situação gravíssima. Quer ver o outro mandamento? Honra teu pai, a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra. E esse é o primeiro mandamento que o Senhor teu Deus te dá como promessa. Esse mandamento, além de trazer sérias implicações para o julgamento de Deus, quando a gente for comparecer diante do juízo, é um mandamento extremamente perigoso para nossas vidas aqui na terra, porque a Bíblia diz que o filho que não honra o pai, o próprio Deus se coloca como um inimigo para ceifar a vida dele e ele viva o menos possível, morra cedo, porque ele desonrou o seu próprio pai ou a sua própria mãe. E o que seria uma desonra ao pai, desonra à mãe? É um momento que um filho mente ao pai. É um momento que o filho agride ou fisicamente ou verbalmente um pai ou uma mãe. Por mais errado que o pai possa estar, a Bíblia não diz para a gente honrar os nossos pais quando ele estiver certo. A Bíblia diz para honrarmos nossos pais independentemente da situação. E aí vem a pergunta, em algum momento você já desobedeceu o seu pai, você já mentiu para o seu pai, você já agrediu, seja fisicamente ou até mesmo verbalmente, você já desejou algum mal, algum pensamento mal em relação aos seus pais, em algum momento você já desonrou ele, seja de qualquer uma dessas formas, normalmente a pessoa vai dizer que sim. E aí, mais uma vez, você aponta o dedo para você. Eu já fiz isso. Mesmo que ela diga que não, que nunca fez, ou que já fez, você coloca a sua situação. Eu já fiz isso. Já teve vezes de eu
menti para o meu pai e hoje eu vejo o erro que é diante do que a palavra de Deus ensina, e de forma que, se nós formos comparecer diante de Deus, nós seríamos identificados como filhos que não honravam o pai. Porque diante de Deus só basta uma transgressão no julgamento daquele mandamento para sermos qualificados como transgressores daquele mandamento e de todos os outros, por sinal. Então vem aí o outro mandamento: não matarás. Muitas vezes a gente pensa que matar é apenas tirar a vida de forma literal do ser humano. Mas Jesus falou: qualquer um que no seu coração desejar ódio, e guardar rancor e ódio e desejo de vingança e desejar matar, desejar o mal, já cometeu homicídio em seu coração, e diante de Deus já responde por homicídio. Aí vem a pergunta: já passou isso para o seu coração? Eu posso dizer que pelo meu já. E diante de Deus, diante do peso da lei de Deus, eu seria identificado como um homicídio, apesar de nunca ter matado literalmente alguém, mas no meu coração já se passou pensamentos de ódio e de mágoa por outros, né? Então, o que aconteceu com você em relação a isso? Você também já aconteceu? Então, diante de Deus, como que você seria identificado? É bom, é importante que você fale, né? Ao outro: não adulterarás. A Bíblia coloca o adultério como um pecado que Deus trará julgamento no dia de juízo final, né? O adultério é um pecado gravíssimo. Deus é testemunha da aliança que foi feita no altar. A Bíblia diz: o que caso uniu o homem não separe, uniu Deus não separe o homem. E Ele é testemunha dos nossos votos nupciais, da nossa aliança. Aí vem a pergunta. Normalmente essa pergunta é um pouco indelicada se a pessoa que você está discipulando está ao lado do seu cônjuge, né? Então, na hora que eu for fazer essa pergunta, eu não peço para ele responder essa. Eu digo: apenas pense comigo. Jesus aumentou a aplicação desse mandamento quando ele disse: qualquer homem que olhar para a mulher do seu próximo e no seu coração desejar, já comete adultério. Tanto o homem quanto a mulher que olha para outro homem e deseja também no seu coração. Aí, qual o homem, qual o ser humano que nunca cometeu esse deslize no seu coração em desejar outra pessoa? E diante de Deus, esse tipo de sentimento já é a prática do adultério. Então, eu posso dizer que eu já cometi esse deslize, e se fosse comparecer diante do julgamento de Deus, diante da aplicação desse mandamento, seria identificado como uma pessoa adúltera. E você? Só precisa pensar. Pense, mas não precisa responder. E aí vem: não furtarás, né? Aí, mais uma vez também, a pessoa normalmente tende a se esquivar, dizer que não. Aí você vai explicar que diante de Deus não tem diferença, muita diferença, um pecado grande ou um pecado pequeno. Alguém roubar o outro com a arma de fogo, ou alguém pegar uma declaração de imposto de renda e sonegar o imposto, ou alguém roubar, se apropriar da borracha do vizinho, um estudante, uma fruta no quintal do vizinho. É um troco que você recebe e sabe que está errado, sabe que está com dinheiro a mais e não devolve, você se silencia. Então são várias situações pequenas, né, que levam a pessoa a furtar, né? E aí vem a confissão, né? Você pergunta: você já fez isso? Então você pode clarear outros exemplos que mostram pequenos furtos, e aí você mais uma vez bota o dedo para você mesmo. E aí vem outros: não dirá falso testemunho, não mentirás, tal. Em suma, irmãos, o próprio método que você vai ver de evangelização, ele fala que não é preciso mais do que 3 ou 4. Quando a gente chega em 3 ou 4, já dá para identificar a pessoa. Então a gente coloca essa pessoa diante do julgamento de Deus, conforme suas próprias palavras. E eu também estou na mesma situação sua. Se nós fôssemos hoje para o julgamento de Deus, nós seríamos identificados como pessoas que blasfemaram o nome de Deus, como pessoas que não honraram seus pais, como pessoas homicidas, como adúlteros, como mentirosos,
E com toda essa qualificação, você acha que a gente mereceria um prêmio ou um castigo? É comum a pessoa reconhecer, não, diante disso, um castigo. Aí você fala, a Bíblia fala que esse castigo é o inferno. Inclusive, não é que a gente vai chegar lá e vai ter esperança de não ir para o inferno ou ir para o céu, porque a Bíblia já lavra a sentença. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10, está escrito, aí você lê para ele, não sabeis, ou peça para ele ler, que gera até mais sensibilidade, né? Sensibilização. Não saber que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, aqui é a sentença. A sentença já foi lavrada. E interessante mostrar para ele o texto de João, capítulo 12, versículo 48. A Bíblia diz que o julgamento de Deus será segundo a sua palavra. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. Então, o nosso julgamento não será segundo a misericórdia e segundo o coração apenas de Deus. Será segundo o que está escrito na palavra. Jesus falou que aquele que o rejeitar será julgado e condenado segundo a palavra. E a palavra de Deus já encontra a condenação. A condenação de que os roubadores, blasfemos, adúlteros, homicidas, maldizentes não entrarão no reino dos céus, ou seja, irão para o inferno. Aí vem o momento de você perguntar, isso não lhe preocupa, não? O fato de você reconhecer diante do peso da lei de Deus que você, assim como eu, baseado nas minhas obras, eu também estou na mesma situação de você, estaríamos indo para o inferno. Isso não lhe preocupa? Aí deixa ele processar, deixa ele responder, para que após a gente colocar nosso aluno diante do julgamento de Deus, devidamente convencido da sua transgressão diante da lei. A Bíblia diz que onde a lei é aplicada, o pecado abunda. E diante da constatação do pecado, ele está pronto para conhecer a graça de Deus, que vai ser na lição número 3. Ainda temos algumas coisas a avançar no decorrer dessa lição e nós vamos estar apresentando agora. As questões para reflexão e aprofundamento. Vamos lá. Conforme Hebreus capítulo 9, versículo 27, após a morte, a Bíblia ensina do purgatório, da reencarnação, do juízo ou do juízo de Deus, céu e inferno. Aqui algumas práticas que algumas religiões defendem, né, como purgatório ou reencarnação, e a Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo. E tem uma passagem muito esclarecedora que foi mais uma história criada por Jesus para nos ensinar algo que iria acontecer após a nossa morte. A história do rico e do Lázaro. O rico não temia Deus e foi para o inferno, o Hades, e o Lázaro, que era um mendigo que sofreu muito às portas daquele rico, foi para o seio de Abraão, o céu, um local preparado, simbolizando o céu, e o rico, no seu tormento, ele viu que Lázaro, aquele mendigo, estava no céu, numa situação totalmente confortável. Então o rico vai fazer um pedido ao anjo que aparece lá, que é chamado como Pai Abraão, e pede para que Lázaro molhasse o dedo na ponta da água e viesse refrescar sua boca, porque ele que tinha passado, ignorado tanto aquele mendigo que vivia à sua porta, agora estava numa situação de sofrimento jamais pensada, jamais prevista por ele.
E é dito pelo pai Abraão que nem os que estão no inferno, em sofrimento, vão poder passar para o céu, um local de paz e amor e alegria, e nem os que estão lá vão poder regredir para cá. Existe uma barreira, uma separação completa. Então, aquele rico, aquele homem que é identificado como uma pessoa rica, mas de rica não tem nada, ele era totalmente pobre de Deus, foi parar no inferno, ele entra em desespero total. Ele começa a pensar no destino que todos os seus familiares, seus irmãos vão ter, se alguém não for pregar a ele para que ele se arrependa e mude a vida deles, eles vão parar no mesmo local que ele estava, vão parar no inferno. Então, aquele rico, ele entra no desespero e pede para que alguém de lá, seja Lázaro ou outra pessoa, desça para falar com eles para que eles se arrependam. Então, Abraão fala, olha, não pode também. Primeiro que é totalmente impossível essa comunicação. E seria inútil, porque eles têm a Bíblia, eles têm os profetas, a Bíblia para crer. Se eles não creem na Bíblia, no testemunho da palavra de Deus, muito pouco vão crer se algum dos mortos voltar a viver e vir falar com eles acerca do que viu lá depois da morte. Então, nessa passagem, Jesus explica com muita clareza que não existe a figura do purgatório e não existe a figura da reencarnação. Nosso destino é separado para o céu ou para o inferno. E aqui na segunda pergunta, eu destaco em especial o texto de Isaías 64, versículo 6, que fala: as nossas boas obras, como o vento nos arrebata, e as nossas obras de justiça não passam de um trapo de imundícia. Eu vou ler. Aqui, Isaías 64, versículo 6, fala o seguinte: somos como um impuro, em outras versões, um imundo. Todos os nossos atos de justiça são como trapo de imundícia. Murchamos, trapo imundo, murchamos como folhas, e como o vento as nossas iniquidades nos levam para longe. Né? Então, eu costumo usar o seguinte exemplo. Pense num mendigo que está há mais de 10 anos sem tomar um banho, que está cheio de bicho pelo corpo. As suas roupas fedem a fezes e a urina humana. E que esse mendigo tentasse se aproximar de você, você estava comendo numa mesa, e quisesse sentar ao seu lado para comer no mesmo prato que você está comendo, e apenas alegasse assim, ó, acabei de lavar as mãos, passei ali e lavei as mãos, ele falasse, mas toda a essência dele iria trazer uma profunda repulsa. Você iria ter uma aversão completa, porque destoa bastante o nível de civilidade, de educação, de limpeza, de higiene que você tem para o nível dessa pessoa. É muito destoante. Imagina então um homem pecador diante da pureza de Deus, que é santo. E por mais que nossas boas obras aos nossos olhos sejam alguma coisa, a aversão de Deus diante do nosso pecado faz ele dizer que as nossas obras de justiça, as nossas boas obras diante dele não passam de um trapo de imundícia. Trapo de imundícia é usado aqui para reter o fluxo menstrual das mulheres, que se para nós já é algo nojento, para o povo judeu era muito mais nojento ao ponto de tornar impuro qualquer local que uma mulher desse à luz, ou então o fluxo menstrual pudesse transpassar e tocar a cadeira, o sofá. Então aquele local ficaria impuro, precisava passar por um procedimento de purificação que demorava vários dias. Então é dessa forma que Deus nos enxerga. Existe um conceito errado de obras de salvação. As pessoas pensam, e está aí o exemplo dessa balança, as pessoas pensam que ao chegar no céu, Deus vai colocar num prato da balança os nossos pecados e no outro lado da balança as nossas boas obras. Se as nossas boas obras forem mais pesadas, como se as boas obras apagassem os pecados.
Mas as pessoas pensam nisso, né? E a Bíblia diz que a única coisa que pode perdoar, remir, limpar, apagar o pecado é o derramamento de sangue. No Antigo Testamento, o derramamento de sangue de animais. E a partir da vinda de Jesus, o derramamento de Jesus na cruz do Calvário. E eu costumo fazer o seguinte exemplo: eu pego um lápis, é bom você ter um lápis, ou pedir à pessoa, escreve o lápis, e pega uma borracha. Diz: o que é que apaga esse lápis? É uma borracha, né? Mas se eu pegar aqui um vidro e começar a esfregar, será que vai apagar? Não, né? Vai rasgar o papel e não apaga. Por quê? Porque não foi feito para isso. Então, do jeito que a borracha é própria para apagar o lápis, a Bíblia diz que as nossas boas obras não servem para apagar nossos pecados. Nossas boas obras não servem para compensar ou bater os nossos pecados numa balança de compensação. A única coisa que serve para purificar o pecado é o derramamento de sangue. Isso é uma lei espiritual. Quer você concorde ou não, é uma lei instituída pelo Deus que nos criou e revelou em sua palavra, né? Então, você, com essa pergunta, tenta desfazer completamente qualquer esperança de compensação através das obras. Do pecador de chegar lá: não, mas eu fui um bom filho, eu fui isso, eu fui aquilo, entendeu? O pecado trouxe consequência para todos os homens. Vejamos algumas delas. Todos os pecados, Romanos 3:23, estão destituídos da glória de Deus. E Isaías 59:1-2, não que os ouvidos de Deus estejam surdos, que ele não possa ouvir, ou o braço de Deus esteja encolhido, que ele não possa estender para salvar. Mas os pecados do povo de Israel, é o profeta que está falando, o pecado do povo de Israel fez separação entre o povo e Deus, de forma que Deus não podia, não ouvia a oração. É como se o céu tivesse cerrado de bronze. Eram os pecados do povo. É comum nós perdermos totalmente a nossa capacidade de, como eu já falei, de fazer um devocional diário, se nós estivermos na prática do pecado. Mas se nós realmente quisermos abrir a porta do nosso coração para Jesus entrar, o Espírito Santo dele vai habitar no nosso coração e vai começar um processo de purificação interna, porque sem santificação ninguém verá a Deus, porque o pecado afasta o homem de Deus. A Bíblia diz em João 3,18, eu vou ler aqui, João capítulo 3, versículo 18, o curso Conhecendo o Amor de Deus, a maioria dos versículos em cima do Evangelho de João, e aqui vai ter mais duas referências muito fortes com a lição que nós estamos estudando. João 3,18 vai falar: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no Filho unigênito de Deus. Então a Bíblia diz que o homem pecador já está condenado. Eu não vou chegar no céu, você não vai chegar no céu para esperar ver se vai ser condenado, esperar uma absolvição. Não, nós já estamos condenados se não crermos no Filho de Deus, que é tema da nossa próxima lição. Ainda que ele tenha alguma pergunta, faça, não queira tratar, espere para a próxima lição, siga a metodologia do curso, detalhe, faça. Uma coisa é o convencimento, outra coisa é a sensibilização, né? Se o aluno realmente se sensibilizar do seu pecado, ele vai correr aos pés do Salvador. Ele vai poder ler a lição 3, assim que você sair da casa dele, eu preciso de uma saída, eu quero encontrar a resposta. Ele vai poder ler, ele vai poder, na sua devocional, abrir o seu coração para Deus, se quebrantar, e o Espírito Santo de Deus vai trabalhar fortemente na vida dele. João 3,36 está escrito: quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Esse texto é a chave que vai ligar você para o anexo. Do jeito que na lição número 1 teve ali a pergunta, eu vou relembrar, caso você não tenha prestado atenção nesse detalhe. Na lição número 1, a apostila, o anexo Martírio dos Apóstolos, pode ser linkado na pergunta número 3, quando vai falar João 21, 24,
que fala lá, João 21, 24, ao falar João 21, 24, deixa eu ver aqui, este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas, que as registrou, sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Então, quando João defende o seu testemunho que é verdadeiro, aí esse versículo linka, abre a porta para você começar a falar do anexo do martírio dos apóstolos. E na lição de número 2, quando você chega no último versículo da questão 3, que fala lá, sobre ele permanece a ira de Deus, você está abrindo a porta, está linkando com o anexo a justiça e a santidade de Deus. Então, o anexo da lição número 2, a justiça e a santidade de Deus, aí que vem algumas instruções de como utilizá-lo, né? Nós orientamos que, mesmo que o seu aluno esteja convencido e sensibilizado, você não deixe de apresentar, de sintetizar esse anexo, para aumentar ainda mais a sensibilização dele. Mas caso o seu aluno ainda insista em se prender a um falso senso de justiça própria, a um que não condiz com a palavra de Deus, como vimos, então você pode marcar um outro encontro, porque o anexo ele é grande, você pode marcar um outro encontro para ver passo a passo esse anexo. E aí você vai ler todas as referências bíblicas com ele vai estudar e você vai, se ele estudar, de repente nesse encontro você só sintetiza, mas vai depender do quanto que ele ainda está apegado a alguma justiça própria diante da expectativa de um julgamento de Deus, né? Para ministrar, para sintetizar esse anexo, que é como eu vou fazer agora, e você pode seguir essa mesma estrutura de pensamento que eu vou apresentar, em suma, eu vou ficar nas imagens e em alguns nos versículos que foram transcritos, não nos versículos que foram citados. Eu apenas vou falar alguns episódios e vou passar a percepção do anexo, tá? Eu já peguei pessoas que tentaram ler esse anexo e falaram que não conseguiram entender tudo, porque são conceitos diferentes. A gente está acostumado em ouvir que Deus é amor, né? E aqui passa um outro traço do caráter e de característica de Deus que a Bíblia revela. Realmente Deus é amor, o seu amor excede todo entendimento, mas também a Bíblia revela a questão da justiça e da ira de Deus, que é a expressão da sua santidade. Mas vamos lá. Vou simular exatamente como eu apresento eu faço a síntese desse anexo para o aluno, tá? Eu peço para ler o título e o segundo uma segunda pessoa ler o subtítulo. Então o título, a justiça e a santidade de Deus, está aqui na nossa esquerda do vídeo, e o subtítulo, porque Deus não pode simplesmente ignorar o nosso pecado. Nesse subtítulo está o propósito desse anexo. Esse anexo foi construído para explicar por que Deus Vamos pensar o seguinte: Deus é amor, né? Deus é soberano. E o que quer dizer soberano? Ele tem a última palavra. Deus é misericordioso, né? Então, o que é que garante que, diante do julgamento de Deus, por ele ser amoroso, misericordioso e ser soberano, ele não pode oferecer perdão para mim ou para você no momento de julgamento? Essa pergunta, abre parênteses, essa pergunta é importantíssima. Essa construção de pensamento é importantíssima para trazer, para demover qualquer
sensação de segurança que a pessoa ainda guarda no coração. Porque ainda que ela tenha sido mentalmente convencida, o seu coração ainda possa se assentar numa falsa esperança da misericórdia de Deus. E você vai colocar ela diante desses argumentos para mostrar como que não será possível Deus agir pela sua misericórdia e compaixão. Aí eu uso a seguinte ilustração, mostra ele essa imagem do julgamento, que aqui ao nosso lado encontra-se um pouco mais abaixo, deixa eu baixar aqui a tela. E nesse julgamento, pense na situação de um criminoso que estava passando na frente da minha casa e sequestrou a minha filha, numa situação hipotética. Que Deus nos livre de qualquer situação similar. E esse criminoso chegou a matar minha filha e antes disso estrupou. O pai comparece ao julgamento com vontade de comer o fígado dessa pessoa, querendo justiça. E o juiz vai analisar a situação. O réu, confesso, ele se diz arrependido e pede ao juiz uma nova chance, afirmando com bastante convicção que jamais vai voltar a cometer um crime como esse. Se o juiz quiser ignorar o que a lei determina para essa conduta, é um homicídio triplamente qualificado, sem possibilidade de defesa, com várias qualificadoras, além do estupro de pessoa vulnerável, se ele quiser agir com misericórdia, onde vai parar a justiça nesse país? Onde vai parar a justiça nessa cidade em que o juiz estiver administrando misericórdia dessa forma? Como vai ficar o coração do pai que está ali clamando por justiça? É comum, é claro ver que essa seria uma postura errada, seria a postura de um juiz que não está conscientizado do seu papel de fazer justiça. E a Bíblia diz que Deus, ele é o justo juiz e não fará então justiça o juiz de toda a terra, o juiz de todo o universo, né? Então, diante de Deus, se Deus não... a nossa conduta pecaminosa está prescrita, descrita na palavra de Deus, a pena está descrita na palavra de Deus. Jesus falou em João 12,48 que o nosso julgamento será segundo a sua palavra. Jesus falou em João 3,36 que nós em João 3,18 que nós já estamos condenados. E em João 3,36 que sobre nós permanece a ira de Deus. Então, como é que a gente vai conceber a ideia de tentar apelar para a misericórdia de Deus, se Deus fala que vela sobre a sua palavra para cumprir? E eu já falei no vídeo passado, o ato de velar é o ato de tomar conta, de prestar atenção para que de fato a coisa seja cumprida. E ainda que ele quisesse, por ser soberano, agir com misericórdia, tem uma outra situação que impede completamente essa possibilidade. É a manifestação da ira de Deus. A Bíblia diz que a santidade de Deus, tem algo na santidade de Deus. Aqui já estamos nessa frase aqui ao outro lado. Há algo na santidade de Deus que é incompatível com o nosso pecado. Os olhos de Deus são tão puros que não consegue contemplar o mal. E como ele é perfeito, não pode tolerar as injustiças ou as transgressões. Está escrito lá em Abacuque, capítulo 1, 13, vamos ver aqui. Abacuque, capítulo 1, versículo 13.
tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Porque olhas para os que procedem aleivosamente e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele. Uma pergunta do profeta, mas o mais importante é a primeira parte. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não pode contemplar. Então há algo na santidade de Deus que provoca uma verdadeira repulsão ao pecado. Está vendo essa imagem aqui? Imagina quando algum marginal se apresentar na nossa frente assim, nós nos sentiremos ameaçados e provocados. Nossa adrenalina vai subir, nosso coração, nosso batimento cardíaco vai aumentar, nosso senso de perigo, de urgência, de autodefesa vai ser acionado. E algo parecido acontece com Deus quando Ele se aproxima, como Ele se depara com a maldade e com o pecado. É interessante ver como a Bíblia trata algumas situações como essas, e é algo instintivo. Está aí o desenho do sol, e assim como a nossos olhos não conseguem olhar para o sol do meio-dia, há algo na nossa retina que os raios solares danificam, e se nós olharmos, nós teremos uma profunda repulsa, nós iremos ter um sentimento de defesa e de se afastar. É algo instintivo da parte de Deus que faz Ele reagir ao nosso pecado. Mas veja algumas situações bíblicas dessa reação de Deus. Aqui tem alguns versículos destacados. Êxodo capítulo 33, versículo 3 ao 5. A Bíblia descreve que após o povo se corromper no episódio do bezerro de ouro, Deus falou para Moisés se afastar do meio do povo, que ia destruir o povo como um único homem. Ele, por impulso, pensou, apenas comunicou a Moisés, que tinha uma intimidade muito forte, para que Moisés se afastasse e ele, no impulso só, ele matasse todo o povo de Israel. Moisés intercedeu, Moisés lembrou a Deus o que é que os egípcios vão falar, que com braço forte o Senhor foi capaz de tirar do Egito, mas não teve poder para sustentar o povo no deserto. E Deus voltou atrás, mas ele colocou as seguintes conclusões: enviarei o anjo adiante de ti, eu não subirei do meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. És povo de dura cerviz, se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Então Deus voltou atrás de consumir, mas falou que ia se precaver. Não ia poder andar tão perto do povo, porque o povo era pecador, tinha uma dura cerviz, ou seja, uma inclinação para o mal, uma inclinação para o pecado. E Deus se conhecia o impulso da santidade dele, e por um instinto, se ele estiver perto, ele vai consumir, e ele não queria se expor mais à situação, resolveu se manter a uma certa distância, né? No outro episódio, o povo cansou um pouco de ouvir somente Deus falar através da boca de Moisés e disse: Moisés, nós queremos ouvir Deus falar diretamente com o povo. Deus aceitou o pedido do povo e pediu para que eles se santificassem. Por 3 dias eles deviam pedir perdão, se afastar de relações sexuais, tirar todos os atavios e se purificarem. E interessante, Deus ia aparecer no Monte Sinai, e ao redor do monte ele mandou demarcar um limite geográfico que não deveria passar nada. Se passasse animal, seria morto. E se passasse homem, seria morto pela presença de Deus. A santidade de Deus iria consumir. O povo se santificou, o povo fez tudo o que Deus ordenou. E na hora, no dia que ia acontecer, Deus ficou tenso. Deus ficou preocupado e ficou lembrando a Moisés várias vezes acerca dos limites, lembrando que não ultrapassasse, porque senão ele não ia se segurar. Vamos ler Êxodo capítulo 19, versículo 12 e Êxodo 19, versículo 22. Está na revista.
Guardai-vos, não subais ao monte, não toqueis o seu termo, todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. E também os sacerdotes que se cheguem ao Senhor hão de santificar para o Senhor, para que o Senhor não se lance sobre eles. Aqui já é uma outra parte, mas o versículo 12 fala, se você quiser ler, está lá, Êxodo capítulo 19, você lê, Deus em vários momentos ele fala, Moisés, lembra o povo, não passa esse tempo, quem passar eu não respondo, vão morrer. E interessante, irmãos, que eles respeitaram os termos. Mas quando Deus começa a falar, os homens que estavam fora do limite que Deus marcou, começaram a ter sensação de morte. Começaram a pedir a Deus, a Moisés misericórdia, que rogasse a Deus para parar aquela manifestação, parasse de falar com o povo, que o povo agora viu que Deus fala com o povo e por um triz, um cabelinho de nada, ele permanece vivo, que todos eles estavam com a sensação de morte, sacudindo as suas carnes, e eles pediram misericórdia, e Deus disse, boa essa palavra, porque realmente esse contato é extremamente perigoso. O povo de Israel, ele tinha instituído por Deus o dever do sacerdote de ligar o povo a Deus, né? Quem ligava Deus ao povo, quem passava a mensagem de Deus ao povo, normalmente eram os profetas, e o sacerdote representava o povo para Deus. Só que nesse ofício de oferecer sacrifício a Deus, a Bíblia diz que o sacerdote deveria se santificar, para que o Senhor não se lançasse sobre ele, por causa da sua santidade. E nós temos até dois casos, que é Nadab e Abiú, que foram oferecer sacrifício de forma errada, sob efeito de bebida alcoólica e com fogo estranho. São passagens que você pode ler acho que no rodapé da revista, em algum momento ele vai referenciar essa passagem, e se não tiver você pode citar para ele. Eles foram mortos no mesmo instante que estavam ali oferecendo sacrifício a Deus. Deus se lançou sobre eles. E mais interessante, nesse caso eles estavam errados. Mais interessante é o caso do Uzá, que estava cheio de boas intenções, a arca estava sendo carregada em carros de boi, e Uzá estava ali vigiando, e de repente os bois tropeçam, o carro se inclina, a arca começa a deslizar, cair. Uzá, com boa intenção para não deixar a arca cair, bota a mão. Na hora que ele bota a mão, a santidade de Deus consome ele, e o seu ventre é aberto, as suas entranhas caem naquele local e ele é morto. A Arca da Aliança era um local que misteriosamente sabia conter a presença de Deus dentro dela. Era uma caixa de ouro, com 2 querubins na tampa, também de ouro, e dentro dela tinha alguns objetos sagrados, que era a tábua dos 10 mandamentos, a vara de Arão e uma porção de maná. Então ali Deus se fazia presente. Uzá chegou perto demais, colocou a mão com boa intenção, mas a boa intenção não livrou ele da ira de Deus. Então nós apresentamos que a barreira de separação que o pecado trouxe é intransponível. Ainda que Deus não queira administrar justiça no seu julgamento, por ser soberano e contradizer com sua palavra, que ele fala que iria velar para cumprir, ainda que ele queira perdoar, ainda que ele queira absolver você da condenação do inferno, se você for entrar no céu com as suas boas obras, não passando de trapo de imundícia, conforme a palavra de Deus, e com a lista de pecado que você e eu, nós temos, nós seremos consumidos por Deus. A ira de Deus vai se lançar sobre nós. E assim como não conseguimos contemplar o fulgor do sol, nós não seremos aptos a entrar na presença de Deus no céu. Nós seremos consumidos. A nossa situação é muito bem representada por essa foto aqui
desse rapaz. Então, a gente, ao apresentar essa foto, pede para a pessoa imaginar essa situação. Esse rapaz provavelmente foi condenado ou a uma prisão perpétua, sem possibilidade de recurso, transitou em julgado, ou a uma pena de morte. Ele está entrando no corredor da morte. Pensa na situação desse rapaz. Pensa na situação de alguém que já chegou no inferno. A Bíblia diz que o inferno é um lugar de choro, de ranger de dentes, de sofrimento eterno, que não haverá mais volta, de angústia e de desespero, não só pela sua vida, mas pelos seus parentes que ficaram aqui, como foi a preocupação do rico. Pense nessa situação. E é assim que a gente termina a aula. Mas vale a pena dizer que nem tudo está perdido. A próxima lição, nós vamos ver a maravilhosa obra de Jesus. A mão de Jesus está estendida. E nós vamos conhecer o plano de amor, de redenção, de resgate de Deus para nos resgatar dessa situação tão sem esperança. Não temos qualquer esperança nas nossas próprias obras. E que tal terminarmos a nossa aula? Então você mais uma vez pode levar o hino impresso, entrega para o aluno e vai adorar o Senhor com esse hino. Lembra ele, o publicano. Faça ele se quebrantar na presença de Deus. Esse é o momento do Espírito Santo atuar. Esse é o momento onde lágrimas podem correr. Esse é o momento de se quebrantar, de se arrepender e de reconhecer diante de Deus que tudo que há em nós precisa ser mudado. De reconhecer que nós queremos mudança. De que nós queremos que Jesus entre na nossa vida. Queremos que Jesus tire a escuridão do nosso coração e entre com a luz do seu Evangelho. Queremos quebrantar a nossa vida, queremos nos desprender de qualquer senso de justiça própria. Queremos ser pobres de espírito para entrar no reino de Deus, como está escrito em Mateus. Tudo que há, Senhor. Adore o Senhor com o seu discípulo. Ensina a ele a adoração. Ensina a ele a se quebrantar, como diz Salmo 51, 17. Que um coração quebrantado e contrito Deus não desprezará. Tudo que há dentro de mim, Senhor, necessita ser mudado. Oh, Jesus, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Nós Te adoramos, Senhor. Nos quebrantamos as nossas vidas diante de Ti, Senhor. Tu és o nosso Deus. Oh, Senhor, não há esperança para nós em nossas próprias obras. Oh, Senhor, a Tua palavra nos aponta o nosso erro, a Tua lei, como espelho, mostra a nossa sujeira, Senhor. Nós queremos nos quebrantar diante de Ti como publicano, Senhor. Nós queremos Te pedir misericórdia, Senhor. Oh, Senhor, há esperança. Enquanto temos vida, nós podemos nos quebrantar. Somente quando chegarmos após a nossa morte não há o que fazer, mas enquanto tivermos em vida, podemos sairmos da presença de Deus justificado, através do perdão conquistado em Cristo. Tema da nossa próxima aula.